Senhor amado, seja bem-vindo a mais um momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje, o nosso livro é de Ruth. Neste livro, nós vamos encontrar alguns personagens. Nós vamos encontrar Ruth, que desde o início tem um papel muito profundo, a sua sogra, Noemi, que era israelense, ela era, na verdade, do povo de Deus, e Boaz, que também era do povo de Deus, na verdade, é da tribo de Judá. Então, todos estes personagens, no desenrolar da história, vocês vão ver que eles vão se interrelacionando e nós temos, ao final, um presente final que é Davi. Davi, ele só pôde ser gerado porque houve o encontro entre Ruth e Boaz. Olha que coisa interessante aqui. Ruth não era de nenhuma das tribos do Senhor, não era de nenhuma das tribos de Israel. Ela era moabita. Então, o que acontece? O livro de Ruth fala da história de Ruth, que é uma moabita. E o que isso tem a ver com o povo de Deus? Tem a ver que de Ruth surge Davi. E se nós formos de novo na sequência da filiação de Davi, nós vamos ter lá no final Jesus Cristo. Então, o que acontece agora é que este livro vai contar uma história de um encontro entre uma moabita que não era do povo de Deus. Significa dizer que há uma expansão para aqueles que não são originalmente filhos de Deus, no sentido de serem israelitas, no sentido de serem aquele povo escolhido de Deus. Ruth teve um espaço muito importante. Apesar de ser moabita, ela foi alcançada. E de si nós temos a geração de Davi e a geração depois do nosso Senhor. O livro ele tem estas 4 partes importantes. No primeiro momento, o livro fala da família de Ruth. Ruth era casada, Noemi era sua sogra. E por um infortúnio, o que acontece é que essa família sai de Israel e vai para Moabe. Lá ele encontra Ruth, casa com Ruth, mas todos eles acabam morrendo. Por infortúnio, a família de Ruth fica restrita a ela e a sua sogra. E aí o que acontece? Eles viajam de volta para Israel, mais precisamente para a tribo de Judá, que era a origem da família de Noemi. Noemi era dessa tribo. Quando desta viagem, nós temos aqui uma passagem muito importante, porque a partir do momento em que morre todo mundo, Ruth poderia ficar entre o seu povo, porque ela era dali, era conhecida, poderia ter voltado para a sua família. Mas ela não fez isso. Existe uma passagem muito linda aqui de Ruth dizendo a Noemi que ela iria acompanhá-la, que ela iria ficar com Noemi. Essa é uma passagem muito profunda, uma passagem muito linda que o amado vai estudar daqui a pouquinho. Muito bem, feita a viagem para Israel, e esse cuidado todo que Ruth teve com Noemi reflete uma fidelidade. Ruth moabita, ela mereceu a posição dela, ela mereceu ser ancestral de Davi, exatamente porque ela teve fidelidade. A fidelidade que ela teve com Noemi não é só com a pessoa de Noemi, é também com o povo representado por Noemi e é também com Deus, que era o Deus de Noemi. Então nós temos aqui um cuidado muito importante. E finalmente, o casamento entre ela e Boaz. Boaz era parente do falecido esposo de Ruth. E existia um costume entre eles que chamava-se resgate. Então, quando a esposa ficava viúva,
o parente mais próximo ele poderia resgatar, no sentido de que ele poderia se casar com a pessoa e dar descendência a essa família, a esse ancestral. Né? Então foi o que aconteceu. Boaz reivindicou o seu direito de resgate e Ruth, mesmo moabita, casou-se com Boaz. Aqui nós temos, só para o amado ter uma ideia, Belém era o lugar de onde a família de Noemi saiu. Eles foram tentar a vida em Moabe, porque a situação estava um pouco complicada para eles, um pouco difícil para eles. E ao irem para Moabe, ocorre toda aquela fatalidade da morte da família toda. Quando Noemi então quer voltar para os seus, Ruth vem junto. Vem e volta para Belém. E é aqui que ela vai se encontrar, então, com Boaz. Olha que coisa interessante, meu amado. Eu preparei aqui, para o querido, todas as gerações, toda a sequência de ancestrais de Davi. E nós vamos ver que Boaz se encontra nela. Então, se nós começarmos com Abraão, Abraão teve um filho chamado Isaque, que por sua vez teve um filho chamado Jacó. Você sabe disso? Ocorreu inclusive a modificação do nome de Jacó para Israel. E Jacó teve vários filhos, dentre eles um filho chamado Judá. Este filho chamado Judá, teve um filho chamado Perez, que por sua vez teve um filho chamado Esrom, que por sua vez teve um filho chamado Rão, que por sua vez gerou Aminadab, e este a Naasson, e este a Salmão. Boaz era filho de Salmão. Boaz com Ruth deram a vida a Obed. Olha que interessante, o nome Obed quer dizer servo. Obed foi o avô de Davi, porque o seu filho Jessé deu origem a Davi. Esta sequência das gerações desde Abrão até Davi. E o que aconteceu no caminho em relação a Boaz e a Ruth, que nem era israelita. Ela não era do povo de Deus, ela era uma moabita. Deus estende a sua graça àqueles que querem ser fiéis, àqueles que querem cumprir a aliança com Deus. Amém, amado? Bons estudos.